Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim para falar sobre o mercado do boi gordo. Esse mercado que ainda segue ali com alguma pressão baixista, alguns analistas falam que está ali numa trajetória para encontrar um equilíbrio de preços, outros falam em pressão baixista, mas vamos entender melhor então com o ponto de vista do Iberville Neto, que é médico veterinário e diretor da HN Agro. Seja muito bem-vindo, Iberville. Olá, Letícia. Olá a todos. É um prazer. Prazer é todo meu e eu queria falar com você que está nos assistindo. Se você tiver alguma dúvida sobre o mercado do boi gordo, manda sua mensagem aqui para a gente no chat. Nosso canal de comunicação está aberto, mas não se esqueça de mandar de onde você está acompanhando, né, de onde que você fala, cidade e estado, para a gente ter então um direcionamento mais certinho das perguntas para o Iberville. Iberville, como que a gente chega nessa quinta-feira, dia 12 de dezembro, para o mercado do boi gordo? Como é que estão as movimentações de frigoríficos? Porque a gente já começa a se aproximar das festas de fim de ano, férias coletivas. Como é que está essa finaleira? Isso, Letícia, o cenário, essa pressão que vinha sendo observada, que tem sido observada, ela continua. Então o mercado parece que a velocidade dessa pressão, o ritmo dessa pressão parece que vai perdendo força, mas a gente ainda tem observado frigoríficos testando valores menores. Testando não, né? Testando e conseguindo comprar em valores menores. E a margem da indústria abrindo aí para patamares historicamente bons. Então isso vai na contramão dessa pressão de baixa e pode talvez gerar interesse dessa indústria de aumentar um pouco esses abates e aumentar a demanda por gado, o que vai contrapor, vai na direção oposta da continuidade dessa pressão de baixa, né? Então talvez isso ajude a estancar um pouco esse momento mais pressionado que a gente tem observado desde o final de novembro, ou na virada ali de novembro para dezembro. Iberville, em relação à margem da indústria, que você citou, né, que está em patamares históricos, para a gente contextualizar a nossa audiência, qual que é o percentual dessa margem? Como que a gente consegue trazer esse contexto, então, do preço da carne em referência ao preço da arroba do boi gordo? Vamos lá, Letícia. Letícia, essa conta aqui a gente faz pegando o valor que o frigorífico vende a carcaça no mercado atacadista de carne com osso, né, no mercado paulista, e em relação ao preço que ele paga pelo boi gordo. Aqui são referências do CPEA, e essa relação, atualmente, na média, na verdade, de dezembro, uma carcaça vendida paga o boi gordo mais 9,7%. Tá? Essa relação é a melhor desde setembro de 2023. Lembrando que em setembro de 2023 a gente teve, em agosto e setembro, teve aquela queda muito forte no mercado do boi gordo, que parecia que a pecuária ia acabar. Então, lá naquele período a margem da indústria abriu novamente, tá? E aí a gente tem esse cenário, e isso, a partir do momento que o frigorífico tem essa margem maior, claro que aqui a gente está usando um indicador. Quando a gente fala de margem de uma indústria, a gente tem inúmeras variáveis, tem os mercados que são atendidos, tem se essa carne é vendida desossada ou não, etc. Mas essa referência de carcaça versus boi dá uma ideia do que está acontecendo. E o que aconteceu foi, boi caiu e o atacado não caiu. O atacado até subiu, considerando média de dezembro. Quando a gente pega os últimos dias, o atacado tem cedido um pouquinho sim, mas não na mesma magnitude do boi, na verdade nem de perto, na mesma magnitude. Então esse cenário de margens mais positivas ou historicamente, né, comparando com setembro do ano passado, né, em dos patamares mais elevados vistos desde setembro do ano passado, é possível então que os frigoríficos acabem chutando a bola para o campo do pecuarista, se interessando para comprar mais lotes, Iberville? Letícia, a tendência é essa. A tendência é que o frigorífico precise um pouco mais de gado. Precise não, ele se interesse por abater um pouco mais, né? Só que, por outro lado, a gente teve um alongamento das programações de abate nessas últimas semanas. Uma parte desse alongamento foi porque a gente tem feriados, a gente tem frigoríficos que iam pular dias de abate ou diminuir, às vezes, o sábado, etc., então a gente teve um alongamento das escalas. Apareceu mais gado, isso é fato, tá? Foi até um movimento meio diferente do que normalmente ocorre. Normalmente a gente tem o mercado futuro, o mercado físico ditando as regras e o mercado futuro acompanhando. Só que dessa vez o mercado futuro, por aquela realização de lucros, aquele movimento abrupto,
mais relacionado ao financeiro, aquilo acabou gerando o aparecimento de um pouco mais de gado para venda. Aquele gado que o pecuarista às vezes ia vender no começo do ano, ele viu uma curva que antes estava interessante e essa curva estava de preços menores adiante do que hoje. Isso eu digo no início do movimento. Então o produtor acabou optando por vender e deu uma certa tranquilidade para a indústria. Esse cenário de margens se ampliando, isso vai na direção de fazer com que essa indústria busque um pouco mais de gado, tá? Só que aí a gente tem aquela ponderação. A gente está num período aqui, a gente está entrando na segunda quinzena, que é o melhor momento de escoamento de carne no Brasil, do ano. E só que quando a gente considera as escalas aí para 10, um pouco mais de 10 dias em alguns casos, essas escalas elas já estão feitas para atender esse volume de gado, essa carne que vai girar no final do ano. Então a gente está falando aqui do frigorífico de olho já no escoamento nas vendas ali do início do ano, que no início do ano a gente já tem que ficar de olho um pouco mais nas exportações e um pouco menos no consumo doméstico. Tá? Não que o consumo doméstico vamos dizer, vá frear de uma vez, mas ele tipicamente desacelera de maneira importante no começo do ano. Até essa margem que a gente está tendo aqui para a indústria mais um motivo positivo, mais um ponto positivo é isso, porque a partir do momento que a indústria está com a margem tão aberta, há espaço para que esse atacado ceda um pouquinho e o varejo na ponta final diminua um pouco os preços e ajude a estimular o consumo em janeiro, que é um período tipicamente de escoamento mais fraco. Na verdade, normalmente o varejo volta um pouco de preços em janeiro, né? Os picos de preços do varejo, historicamente, ocorrem em dezembro. E, Beville, olhando para a questão das exportações no começo do ano que vem, quem que deve puxar o ritmo das exportações? Porque, aparentemente, a China parece que se antecipou um pouco nas compras, ali puxou um pouco outubro, puxou um pouco novembro. No começo do ano, quem é que vai ditar o ritmo das exportações? Letícia, a China normalmente ela tem uma sazonalidade ali relacionada ao seu ano novo chinês, né, que acontece no começo do ano, e ele varia de ano para ano, mas se não me engano é no final de janeiro, e há essa antecipação. E aí o país dá uma acalmada e depois ele tem compras até para reposição desses estoques das vendas no ano novo chinês. Não, a reposição de estoques pós ano novo chinês ela não ocorre com a mesma força do pré-ano novo, mas também é um momento interessante que costuma ter uma retomada. Agora, no começo do ano, um ponto importante que deve ajudar são os Estados Unidos, porque os Estados Unidos a gente acessa esse mercado por uma cota que ela zera no final do ano. Então, o começo de ano tende a ser de bons volumes exportados para o país. Tá? Os Estados Unidos, de janeiro a novembro de 2024, compraram 170 mil toneladas de carne bovina in natura. No ano passado, no mesmo intervalo, tinham comprado 80 mil toneladas, números arredondados. A gente está falando de um aumento de 113%. Então, praticamente praticamente não, mais do que dobraram as compras da nossa carne. Tá? E são o nosso segundo principal destino. Outro ponto importante, eles estão com desculpa. Não, pode continuar o raciocínio. Não, tá, vamos lá. Eles estão com a arroba lá em cima e o patamar cambial, o real, apesar de movimentos aí recentes, de ontem e de hoje, ele tem se mantido em um patamar desvalorizado frente ao dólar. Isso ajuda, porque deixa a nossa carne mais competitiva para exportação, a carne deles menos competitiva para exportação e eles com mais poder de compra para comprar a nossa carne. Então, os Estados Unidos, a gente tem que analisar eles sempre como, por um lado, são concorrentes e, por outro lado, são compradores, né? Então, eles estarem com o dólar valorizado dá poder de compra para eles e deixa eles menos competitivos no cenário internacional. Se somando ao preço da carne lá, que já está muito elevado. E, Beville, eu queria adicionar um componente nessa questão dos Estados Unidos, que é a volta de Donald Trump à presidência e carregando ali toda uma promessa de campanha de taxações, enfim, de um protecionismo comercial. Isso pode interferir de alguma maneira nesse cenário que você trouxe agora para a nossa audiência? Letícia, eu acredito que em médio prazo pode haver alguma... Talvez
diminuir a possibilidade do Brasil entrar ou aumentar a cota do Brasil, alguma coisa nessa linha. Mas eu acho que o Donald Trump ele é bem pragmático, e com a arroba do preço que ela está lá nos Estados Unidos, isso pressiona a inflação, e o Brasil, como fornecedor, ajuda a segurar um pouco esse cenário. É mais ou menos o que a gente observa até no Japão. Se a gente pegar uma inflação acumulada de carne importada lá, dos preços ao consumidor, ela está em 14%, acumulada até 1 ou 2 meses atrás, em 2024, frente a uma inflação de alimentos geral de 3%. Por que eu misturei os países aqui? Porque o Japão é um país que pode abrir mercado para nossa carne em algum momento, e tem esse componente de pressão sobre a inflação advinda da carne bovina. E nos Estados Unidos não é diferente, eles são grandes consumidores de carne bovina, e esse produto, no preço que está, eu não creio que seja algo que vai ser priorizado do ponto de vista de o Donald Trump tentar segurar importações pelo momento do mercado. Eu acredito que um segundo momento, aí a gente tem que acompanhar mesmo. E outro fator, pensando em Donald Trump, é que normalmente ele adota medidas que acabam fortalecendo o dólar. E fortalecendo o dólar, eles estão menos competitivos para exportação e mais competitivos, ou com mais poder de compra, para comprar nossa carne. E Bevilha, outra questão, eles também vendem carne para a China. E aí, quando a gente fala de China, a gente tem as rusgas que ocorrem entre eles, e qualquer ponto de atrito ali entre as duas nações é interessante para o Brasil. Se a gente pode voltar no histórico aí, em 2018, se não me engano, Donald Trump deu uma acirrada nos ânimos ali, e a China começou a comprar ainda mais soja do Brasil, né? Foi muito bom para o nosso mercado à época. E, Bevilha, a gente comentou um pouco sobre a questão da demanda, tanto interna quanto externa. Eu queria saber como é que fica a oferta de gado aqui no Brasil. Aquele confinamento, né, aquele período mais intenso de saída de animais de confinamento, aparentemente já passou ou não? A gente ainda deve ver mais animais saindo? E como é que fica a questão dos animais a pasto? Como que você está vendo, né, e você que viaja bastante Brasil afora, como que você está vendo as pastagens aí se revigorando em relação às chuvas? Letícia, nós tivemos, vamos por partes aqui, pensando no confinamento primeiro. A gente já está na raspa do tacho aí do gado de confinamento, que é colocado no segundo semestre, aquele gado que entra mais para um período de seca, né? Então, até houve algum prolongamento devido às altas consecutivas que o mercado vinha apresentando. Então, dentro das possibilidades, até houve um certo atraso na venda desse gado, mas agora, na nossa visão, isso já está no final. Claro que sempre tem um confinamento que roda o ano inteiro, isso a gente tem que ponderar, mas quando a gente fala de confinamento, a gente geralmente está se referindo a esse sazonal aí de segundo semestre. Pensando em pasto, a gente teve uma seca histórica em maior parte das regiões. Então a gente teve seca, teve fogo, teve cigarrinha, teve lagarta. Esse ano não foi o ano das pastagens, né, para dizer o mínimo. Foi um ano muito triste aí, sob esse ponto de vista de preocupação do pecuarista. Então, agora as pastagens estão se recuperando. Já temos chuvas aí Brasil afora há algum tempo, e a tendência é que elas só melhorem. Então, a gente entra naquele momento que esse gado vai demorar um pouco mais para o gado, pensando no gado oriundo exclusivamente de pastagem, ele demorou um pouco mais para encontrar essa pastagem com mais qualidade, consequentemente, ele deve demorar um pouco mais para chegar em volume. E também a gente tem que ponderar que ele veio de uma seca muito severa. Então, o que ele perdeu de condição corporal, via de regra, pastagem, uma pecuária extensiva, etc. Sempre tem todos os graus de suplementação para a gente ponderar. Mas, via de regra, esse gado perdeu uma condição corporal maior do que perde normalmente na seca, pela situação. Então, isso deve ter um atraso, né, nessa volta de gado oriundo de pastagens e mais volume, e a gente tem também uma ponderação que no primeiro semestre, no primeiro trimestre, quando a gente está falando de oferta de gado de pasto, apesar de ser o período de safra, ser o período que teoricamente o frigorífico tem mais gado disponível para negociação,
Por outro lado, o pecuarista tem essa maleabilidade para escolher o momento da venda. Então, esse gado está engordando no sistema mais barato possível, que é o sistema de pastagem. Então, isso pode fazer com que o mercado trabalhe um pouco mais firme, o pecuarista ganhe poder de negociação aí nesse começo de ano, depois que o mercado assentar e encontrar esse piso. Tá? Não acreditamos que esteja longe dele, mas por enquanto ele ainda está com uma pressão de baixo. Outro ponto muito importante na nossa visão sobre o aspecto da oferta no início de 2025 é justamente a participação de fêmeas dos abates. Porque tudo que a gente teve de alta em 2024 ainda foi com um abate 19% maior do que em 2023, abate recorde, considerando os abates até setembro, tá? Números do IBGE. Então, mesmo com esse abate elevado, em julho nós tivemos o maior abate da história. Mesmo com esse abate elevado, o mercado andou. Andou por quê? Porque nós tivemos exportação indo muito bem e tivemos um nível de consumo doméstico que segurou as pontas, que fluiu relativamente bem. Sentiu agora essas altas mais recentes de preços. A maior alta no varejo ocorreu agora em novembro, a maior alta da série histórica. Mas ele fluiu bem ao longo do ano. Então, o que eu quero dizer? A gente teve toda essa alta de 2024 devido à demanda, porque a gente teve uma oferta maior e mais disponibilidade interna, inclusive. Então agora, à medida que saírem fêmeas do gancho, por quê? Porque a rentabilidade da cria melhorou com a alta do bezerro, a tendência é que a gente tenha menos oferta de carne, inclusive o USDA projeta uma diminuição da oferta de carne para o Brasil para o ano que vem, e o mesmo USDA projeta aumento das exportações. Então a gente deve ter um enxugamento na disponibilidade doméstica, um enxugamento ou pelo menos uma diminuição na disponibilidade doméstica de carne no ano que vem. Isso tende a fazer com que os preços médios da pecuária no próximo ano sejam maiores que os de 2024, tá? Na nossa visão. Então, a partir do momento que a gente tem uma diminuição da oferta de fêmea, diminuição da oferta de carne, a gente tem menos carne para ser escoada. À medida que eu tenho menos carne para ser escoada, eu consigo trabalhar esse escoamento num ponto de equilíbrio de preços um pouquinho acima. Então, a nossa expectativa nessa linha. Tá? Não é que a população vai estar com poder de compra para absorver essa carne mais cara, mas a gente vai ter menos carne para colocar no mercado, na nossa visão. Perfeito, Iberville, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Já estamos no dia 12 de janeiro, então eu vou aproveitar em nome da nossa equipe para te desejar um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, que o ano que vem a gente siga nessa parceria aqui que é maravilhosa, sempre trazendo um ponto de vista com muitos dados, com muitos números e muito bem embasado para a nossa audiência. Obrigado, Letícia, é um prazer, contem com a gente. Obrigado a todos que acompanham aí a HN e o Notícias Agrícolas. Nos vemos no próximo ano, que seja um ano muito positivo para a pecuária e tenham aí um final de ano abençoado todos.